Olá, isto é Quarentena Climática. Eu sou a Inês e estou aqui com o Manel. Manel, somos do Climáximo. Estamos do Climáximo. Estamos aqui hoje para falar um pouco sobre a Galp, sobre o que é que tem acontecido no âmbito da crise do coronavírus e sobre os planos que temos também para uma ação chamada Galp Must Fall, que vai ter lugar, vai ter um crescimento nas próximas semanas e depois vai acontecer no dia 24 de Abril, em simultâneo com a Assembleia Geral Anual da Galp. Então, começando por falar da Galp, recentemente a Galp, todos conhecem, é a maior empresa de combustíveis fósseis em Portugal. É um dos grandes atores responsáveis pelos crimes climáticos em Portugal, extrativismo, tanto social como de recursos. E recentemente houve um desenvolvimento na Galp. Queres falar um pouco disso? Exatamente. Bem, neste momento, todas as empresas, grande parte das empresas e as empresas de combustíveis fósseis estão a ser altamente afetadas pelos todos os tumultos que estão a vir da crise do coronavírus. O decrescimento no uso de energia e porventura também no uso de combustíveis fósseis acabou por desencadear vários tumultos e acabou por desencadear toda aquela luta entre a Arábia Saudita e a Rússia em termos dos preços de petróleo, que causou uma quebra nos preços de petróleo, a maior quebra que aconteceu nos últimos 30 anos, desde da Guerra do Golfo. Isso lançou... causou uma queda a pique dos ativos financeiros de várias empresas, incluindo da Galp. As ações da Galp tiveram mesmo uma quebra enorme. Contudo, Isso é alguma coisa? Não. Estava a dizer que sim, okay. Portanto, a Galp está numa situação muito má, não? Portanto, as valorizações baixaram imenso por causa disso da queda do petróleo. Exatamente. E então, acho que era isso que querias começar a dizer, Sim, não é? Que os gestores da Galp viram nisto uma oportunidade de negócio. E resolveram ir comprar assim, uma batelada de ações. O CEO da Galp, o Carlos Gomes da Silva, comprou 5.000 ações, ou algo que foi, a 8 euros. As ações ainda estavam a 8 euros na altura em que ele comprou. Agora já deu ali uma subidinha, exatamente. E pronto, eles estão a investir numa indústria que está em queda livre, claramente porque acham que vão ter lucro, não é? Pois, não, mas então é um bocadinho, se calhar, contraindicativo perceber porque é que, numa altura em que há tanta incerteza, que há basicamente um perigo de uma recessão económica por causa do coronavírus, há uma incerteza enorme sobre o futuro, porque é que eles acham que é boa ideia fazer este investimento agora? Sim, é quase certo que vai haver uma crise económica e uma recessão, e na cabeça deles também é quase certo que eles vão ser resgatados pelos governos, como tem acontecido sucessivamente ao longo da história, os governos depois irem injetar dinheiro para estas grandes empresas não irem ao fundo, e portanto eles têm a certeza que vai valer a pena, efetivamente, que apesar desta queda, quando as coisas voltarem à normalidade, à suposta normalidade, vai valer a pena este investimento. Depois eles aproveitam agora que as ações estão baratas, compram mais ações e depois, porque acreditam religiosamente que vão ser salvados eles e as empresas de aviação e tudo isso, vão ser salvas pelos Estados e as ações vão voltar a subir. Sim, todos estes zombies que nós até temos falado aqui no zombie do dia, empresas da indústria da aviação, os cruzeiros, casinos, tudo e mais alguma coisa, coisas absolutamente absurdas que vêm pedir resgates e que estão completamente seguras de que isto é apenas uma fase, toda esta crise do coronavírus, e que depois o capitalismo vai voltar ao seu estado normal e habitual. Claro, e nós vemos isso até nas medidas que os governos têm tomado agora de salvar a economia, é uma espécie de tentar meter a economia no congelador. Não é? As coisas agora não estão a correr bem, porque as pessoas não podem sair de casa, não podem consumir, não andam de carro, portanto há uma quebra enorme no movimento da economia, e então o que os governos andam a fazer é tentar garantir que
quando isto passar vai voltar tudo normal. Salvar as empresas e regressarmos completamente ao funcionamento normal da economia. Exatamente. Pronto, efetivamente a visão que têm, porque também a visão é um pouco limitada, ou seja, existe esta narrativa de que é assim que as coisas funcionam, não existe alternativa e, portanto, pronto, eles tentam neste momento que lhes foge ao controle, não é? Eles não podem controlar uma pandemia a 100%, obviamente podem colocar medidas para tentar atenuar os efeitos da pandemia, mas não podem controlá-la e, portanto, enquanto isto está a acontecer, eles tentam, como tu disseste bem, congelar as coisas e garantir, ir injetando dinheiro na economia e ir garantindo que depois é possível um retorno à normalidade. O problema é que o retorno à normalidade é exatamente o retorno a um sistema económico absurdo que não está concentrado nas necessidades das pessoas e que garante o colapso climático. Exatamente, basicamente é isso. A normalidade, como nós estamos a chamar-lhe porque, pronto, suposta normalidade, não é? É algo que não é compatível com as metas que existem para travar o caos climático e é algo que tem, sem dúvida, que ser totalmente alterado se queremos ter efetivamente um futuro viável para a espécie humana e um futuro que privilegie o bem-estar das pessoas e a vida no planeta. Sim. Pronto, então, mas se calhar voltando um bocadinho à Galp, à Galp, falando um pouco mais do que é que a Galp representa em termos de Portugal, em termos das coisas que fazem. Penso que está presente em projetos de combustíveis fósseis em 11 países. Em 11 países, quase todos do sul global e quase todos ex-colónias portuguesas. Uma coisa surreal relacionada com a Galp e com a crise climática é que eles, entre 2015 e 2019, quase que triplicaram a produção de petróleo e os planos deles que eles apresentaram agora, a 18 de fevereiro, são na próxima década, até 2030, duplicar a produção de combustíveis fósseis. É uma coisa absolutamente surreal. Eles dizem que têm metas de sustentabilidade, estão muito preocupados com uma data de coisas e tudo isso, e com transição justa e assim, mas depois querem duplicar a extração de petróleo e gás dito natural e também se apoiam imenso naquela narrativa de que o gás é uma energia de transição e tudo isso, completamente falsa. Aliás, a utilização da palavra gás natural em vez de gás Exato. fóssil é para dar exatamente a entender que é de certa forma positivo, não é? Mas o gás é natural, tal como o petróleo é natural, como o carvão é natural. E o oxigênio é natural, tudo isso é natural, mas pronto, é uma espécie de... Uma espécie não, é greenwashing total e absoluto e é uma tentativa de nos dar a sensação de que eles realmente estão muito empenhados num futuro verde e em sustentabilidade e em parar as alterações climáticas, quando na verdade só estão importados com os seus próprios lucros. O que disseste foi duplicar a produção de gás, foi isso? Duplicar a produção de combustíveis fósseis, sendo que a produção de gás está a crescer bastante neste momento. Isto numa década em que nós temos que reduzir Exatamente, nós temos que parar as nossas emissões de CO2 nos próximos 10 anos para não garantir o colapso total dos 2 graus do IPCC. E depois, portanto, como também já mencionaste há bocado, não é? Estes países em que a Galp está presente nos seus projetos de combustíveis fósseis são quase todos ex-colónias portuguesas. Portanto, outro papel que a Galp tem é este de propagação, de grande porta-estandarte do neocolonialismo português. Exatamente, não é? sem dúvida. As 3 joias da coroa neste momento são o Brasil, Angola e o Moçambique. Moçambique, que pronto, os países do sul global são países, como sabemos, que já são muito mais vulneráveis a todos os efeitos presentes da crise climática. Tivemos o exemplo do furacão Idai em Moçambique, que causou uma devastação inacreditável, e ainda assim estes países ainda são sujeitos depois a esta presença que vem extrair recursos da sua terra e basicamente que tem um papel de extrativismo mesmo em termos sociais,
porque a presença deles tem causado uma devastação social também em toda esta zona. Eles têm planos para, juntamente com outras gigantes também petrolíferas e do gás natural, têm planos para infraestruturas de apoio à extração de gás natural no mar, no norte de Moçambique, perto da fronteira com a Tanzânia. As pessoas têm sido retiradas das terras onde viviam, não lhes são garantidos empregos, porque as pessoas que vão trabalhar são pessoas de fora que vão trabalhar para lá nestas infraestruturas, nem sequer são as pessoas que vivem lá. Depois as pessoas estão a ser colocadas a viver em sítios que estão extremamente longe dos sítios onde vão buscar as suas fontes de subsistência, nomeadamente terrenos agrícolas e da pesca, exatamente. E para contribuir ainda mais para o caos nesta zona, toda a área está altamente militarizada, têm existido ataques constantes e altamente violentos por parte do Estado Islâmico na zona, mas também é uma coisa que só começou a acontecer quando estas infraestruturas de gás e estes projetos de gás foram para esta zona. Eu penso que o Estado Islâmico está presente, depois estas petrolíferas pediram a presença do exército de Moçambique, que está lá para proteger, obviamente não as pessoas, mas as infraestruturas de extração de gás, e ainda empresas privadas russas de mercenários, ou seja, as pessoas são consideradas dos seus terrenos, depois estão sob esta violência brutal, ou seja, é uma realidade de linha da frente de guerra, basicamente. Sim, completamente. Do extrativismo e da guerra ligados completamente um ao outro. Exato. Voltando um bocadinho também àquela questão que estávamos a falar da Galp acreditar que vai ser salva pelo governo, eles também já têm feito aquele papel de garantir e de lavar a sua imagem perante o público. Agora compraram ventiladores para oferecerem ao Serviço Nacional de Saúde, disponibilizaram uma série de recursos para ajudar na crise do coronavírus, assim, toda aquela imagem bonita de benefatores, não é? Claro, ao mesmo tempo que nos continuam a condenar a um futuro de planeta inabitável, e não só isso, mas também que despedem trabalhadores Exatamente. da refinaria de Sines, não é? Não sei se... É surreal, foram 90 trabalhadores que foram despedidos da refinaria de Sines. São trabalhadores precários que trabalham para empresas de outsourcing, e a Galp nem sequer se dispõe a comentar sobre este caso, e até a única coisa que fez e que disse à Lusa sobre isto foi que estas empresas e estas empresas são muito importantes para a manutenção da economia. É maravilhoso. Sim, claro. E pronto, num momento em que eles querem tanto ter esta responsabilidade social, não é? Mas deixam as pessoas na miséria quando as pessoas precisam de garantias e precisam de uma forma de subsistência, e basicamente isto são pessoas que algumas trabalhavam já lá na manutenção da refinaria há 30 anos. É completamente surreal. E isto acontece numa altura de estado de emergência em que as pessoas não podem lutar contra isto, não se podem manifestar, em que os sindicatos foram retirados da concertação social, ou seja, as pessoas são despedidas, a única notícia que pode existir é coronavírus e, portanto, o despedimento é fácil, não há luta, não há nada. Exatamente. É uma altura perfeita. É completamente absurdo. E pronto, quando de facto estes trabalhadores, neste momento, o importante é salvá-los e garantir as suas condições de vida. Até porque neste momento também não há grandes alternativas. Vão arranjar outro emprego. Como é que isso funciona? Não há forma de fazer isso. E o mais ridículo é que, e também é uma prova de onde é que está realmente, quais são as prioridades destas empresas, elas ganham dinheiro à custa das pessoas durante anos a fio. O CEO, a remuneração dele, do CEO da Galp, continua a crescer. Em 2018 cresceu 3%, em 2019 cresceu 1,3%, já não me lembro, era quanto? É assim um valor surreal.
é 1 milhão, cerca de 35 vezes o valor anual de um trabalhador da Galp. Médio da Galp. O valor anual, exatamente, médio do salário de um trabalhador da Galp, que já é um salário que está certamente acima da normalidade. Sim, e voltando, estamos a falar, por exemplo, dos trabalhadores de Sines, acho que é um bom exemplo. 1,778 milhões de euros. E pronto, e depois não tem dinheiro para pagar aos trabalhadores que estão a fazer a manutenção da refinaria, não é? Trabalhadores estes que basicamente neste momento a prioridade é que não devem perder o emprego, e a longo prazo o que nós defendíamos é que temos a campanha de empregos para o clima. Estes trabalhadores não devem, a refinaria tem que fechar, ou pelo menos tem que fechar como produção de combustíveis fósseis, mas deve ser transformada em produção através de energias renováveis, e os trabalhadores devem ser requalificados. Exatamente, e isso é uma coisa que deve começar agora e que existem os recursos para que isto comece. Ou seja, aquilo também que esta crise nos faz ver é que quando realmente não há alternativa e quando os governos se mentalizam que não há alternativa, efetivamente, na realidade não há alternativa em termos de crise climática, mas há sempre uma tentativa de fazer de conta que não é assim. Mas quando não há alternativa, é possível mobilizar fundos e é possível investir exatamente naquilo que é preciso. Claro. E é completamente possível investir nesta requalificação de trabalhadores e nestes novos empregos que vão possibilitar um combate uma alternativa ao caos climático, não é? E isso deve começar o mais rapidamente possível, porque estas refinarias têm que ser fechadas, mas estes trabalhadores depois têm que ter outros sítios para ir trabalhar e que são empregos que vão servir o novo alternativo. Neste momento de crise, não, acho que é muito claro que os governos têm que tomar medidas, porque a economia está a colapsar, ou seja, temos de dar medidas tanto em termos de proteção da saúde pública, como em termos de salvar a economia que está a colapsar, mas então neste momento tornam-se medidas completamente extraordinárias, fora do normal, não é? De suspensão de rendas, por exemplo, mas tomam-se também medidas extraordinárias de injeção brutal de dinheiro do governo na economia. Portanto, nós neste momento estamos realmente num momento de medidas extraordinárias, mas estamos numa encruzilhada, não é? Exatamente. Nós temos uma decisão a fazer sobre, ou seja, neste momento há uma crise, a economia está em crise, e nós temos que decidir como é que vamos sair desta crise, e temos uma escolha a fazer, não é? Exatamente. Nós podemos salvar estas empresas, ou então podemos voltar a uma situação de austeridade provavelmente muito pior do que aquela que aconteceu em 2008 na crise financeira passada, ou então podemos rumar a um caminho diferente. Aqui entra precisamente toda a questão e todo o plano que a nossa proposta e aquilo que colocamos também nesta ação, que começa com a nacionalização da Galp. E a nacionalização da Galp significa não nacionalizar a Galp nos moldes, no modelo empresarial que ela tem, mas fechar todas as infraestruturas de combustíveis fósseis, tanto em Portugal como em todos os outros países onde a Galp está ativa neste momento, e nacionalizar as energias renováveis e criar uma democracia energética através também desta empresa, com, lá está, medidas de transição justa para que todos os postos de trabalho sejam mantidos e sejam colocados ao serviço de empregos para o clima, não é? Ou seja, resumindo em 3 pontos muito simples, é fechar os projetos de combustíveis fósseis da Galp, nacionalizar a Galp como uma empresa parte de uma rede pública de energias renováveis, e transição justa para todos os trabalhadores da Galp. Exatamente. E para além disso, queremos... existe a responsabilidade histórica da Galp perante todos os alvos que têm, de onde se têm extraído combustíveis fósseis e de onde tem sido. Claro. As reparações pelas políticas neocoloniais da Galp, as reparações às populações afetadas. E é por isso que nós temos então um plano, não é? Da ação que tínhamos falado então no início, não é? Para introduzir um pouco, no final deste mês, dia 24, vai haver uma Assembleia Geral Anual da Galp, e nós tínhamos originalmente um plano antes de coronavírus, e agora temos um novo plano. Temos um novo plano, exatamente. É tudo muito estranho neste momento, não é? Não podemos estar a mobilizar-nos e a sair de casa e a ocupar as ruas, não vamos poder estar presentes
presencialmente na Assembleia. Aliás, a Assembleia vai ser efetuada por meios telemáticos. Adoro essa palavra. Tal como o nosso... Exatamente, como a quarentena climática. E nós, pronto, adequámos os nossos planos, obviamente, a esta situação, é necessário. E pronto, o que é que temos a dizer sobre os nossos planos? Temos a dizer sobre os nossos planos. Então, há uma Assembleia Geral Anual da Galp, dia 24. Exatamente. Nós vamos estar presentes. Exato. Por meios telemáticos, alguns de nós, que nos tornámos acionistas da Nós Galp. somos acionistas da Galp. Nos tornámos agora acionistas da Galp, para podermos participar. E vamos participar, vamos fazer algumas perguntas. Exatamente. Essas perguntas foi um documento que preparámos em conjunto com uma ONG de Moçambique. Sim, exatamente, com a Justiça Ambiental, que é Friends of the Earth de Moçambique. Nós, pronto, estamos a articular com eles, porque também temos uma posição privilegiada, podemos de facto chegar aqui muito mais perto de onde são tomadas as decisões e de onde são efetivamente traçados os crimes climáticos e sociais que são levados a cabo pela Galp. Sim, e portanto eles ajudaram-nos basicamente eles têm relatórios muito mais detalhados sobre o que está a acontecer no terreno em Moçambique, de contacto com as populações que estão a ser deslocadas, e portanto ajudaram-nos a escrever um documento bastante detalhado com perguntas que enviámos já à Galp. E vamos ver o que é que eles vão dizer sobre isso. E vamos confrontá-los com estas perguntas então na Assembleia Geral. Sim. E vai haver também outras coisas a acontecer. Vai haver inclusivamente um build-up interessante nos próximos tempos. Nós tencionamos expor o máximo possível todos os crimes climáticos e sociais da Galp e pronto, vamos editar artigos. Vão acontecer coisas muito giras. Podem acompanhar aqui neste site que eu estou a mostrar. Exatamente. galpmustfall.climaxim.pt. E nós vamos também ter algumas assembleias abertas para quem queira apoiar-nos de alguma forma. Neste momento é super fácil apoiarem, porque como as ações vão ser feitas maioritariamente online, qualquer pessoa, mesmo que esteja noutro sítio, noutro país, pode ajudar-nos a planear e pode participar nestas ações de alguma forma. E pronto. Penso que estamos quase no fim do nosso live hoje. Acho que falamos basicamente tudo aquilo que queríamos falar. Acho que sim. E basicamente a mensagem é essa. Queremos desmantelar a Galp, queremos nacionalizar a Galp como energia pública, energia renovável, energia pública empresa pública de energias renováveis. Sim, sem combustíveis fósseis. Sem combustíveis fósseis. E pronto, se quiserem participar connosco nesta ação dia 24, vão ao site. Penso que podemos terminar. Exatamente. Então, tchau, tchau. Adeus e até à próxima. Até à próxima.